Bom dia com alegria, graças ao nosso bom Deus, as misericórdias dele se renovou nesta manhã, hoje, 6 de fevereiro de 2025. Continuaremos a leitura do livro Mulheres Improváveis, da autora Viviane Martinello. Nós iniciamos o capítulo 7 ontem e hoje continuaremos o capítulo 7, parte 2. Esferas de influência do poder do silêncio. Todas temos uma esfera de influência em nossa vida, e Deus deseja que aprendamos a andar no poder do silêncio em cada uma delas. A primeira esfera na qual o silêncio tem um impacto positivo é no relacionamento com Deus. A maioria de nós tem uma ideia errada sobre a oração, que é, na verdade, uma das plataformas do nosso relacionamento com Deus. A ideia errada se materializa quando fazemos das nossas orações verdadeiros monólogos. Não paramos de falar, por isso não paramos para ouvir. Na prática, nós nos esquecemos de que a oração é uma conversa com o nosso Pai. Quando alegamos que não conseguimos ouvir Deus, é bem provável que o excesso de palavras nos impeça de parar para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Deus quer falar, mas é necessário aprender a ficar em silêncio na presença de Deus, porque ouvi-lo é indispensável para mantermos um relacionamento saudável com Ele. O silêncio nos ajuda a ouvir Deus, quando de fato não é um silêncio de boca para fora. Quando silenciamos os nossos pensamentos no Senhor, não na nossa força. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago 1:26. A nossa família é a segunda esfera, na qual precisamos ser aperfeiçoadas no silêncio, a fim de influenciá-la positivamente. A história da Sunamita, 2 Reis 4:1-36, exemplifica perfeitamente a sabedoria que precisamos desenvolver em nossa casa. Ela havia ficado grávida por uma palavra do profeta Eliseu. Passado algum tempo, o menino cresceu e certo dia foi ao encontro do pai, enquanto este trabalhava com os ceifeiros. O menino teve uma forte dor na cabeça. E um servo da família, enviado pelo pai, o pegou e o levou até sua mãe. Depois de algumas horas, o menino faleceu no colo da Sunamita. Ao ver que o filho havia morrido, a Sunamita subiu ao quarto que ela e o marido haviam feito para Eliseu, o homem de Deus. Ela deitou o menino na cama, saiu, fechou a porta e foi até o profeta. A Bíblia diz que ela partiu para encontrar-se com um homem de Deus no caminho Carmelo. E quando ele a viu a certa distância, disse a Geazi, seu auxiliar, que fosse ao encontro dela e perguntasse se estava tudo bem com ela e com a família. Sabemos que o filho estava morto na cama do profeta. Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Verso 26 do capítulo de 2 Reis. Algumas de nós podemos dizer que ela mentiu ou que não foi sincera. Afinal, nada realmente estava bem. No entanto, muitas vezes precisaremos aprender a ter a mesma postura da Sunamita, que mesmo diante da morte do filho, ainda tinha esperança. Em muitas situações da vida, esta deve ser a nossa resposta. Vai tudo bem.
há uma grande diferença entre não ser realista e estar à espera de ver a mão de Deus em meio à adversidade. É no silêncio que muitas mulheres ganharam o marido para Cristo ou reconstruíram o casamento. É no testemunho de mulheres sábias, não nas muitas palavras, que muitos homens serão arrastados para os pés de Jesus. Quando aprendemos a calar e andamos no poder do silêncio, somos aperfeiçoadas nele. E quando chegar o momento de falar, Deus respaldará as nossas palavras. Quando permitimos que o silêncio entre na nossa casa como bálsamo que cura as feridas e aprendemos a falar na hora certa, Deus derrama a autoridade sobre nós e sobre as palavras que liberamos. Quando aprendemos a calar e andarmos no poder do silêncio, somos aperfeiçoadas em Deus. Igualmente acontece no que se refere às palavras que proferimos sobre os nossos filhos e a como nos comunicamos com eles. Mesmo sabendo que muitas vezes os nossos filhos farão coisas que nos irritam e nos desafiam, precisamos ponderar as palavras e principalmente quando a ira aparece. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Salmos 4, versos 4. Falamos muitas coisas das quais nos arrependemos depois. E isso porque falamos sobre a tirania da ira. Quantas de nós sofremos pelo efeito das palavras que os nossos pais proferiram quando estavam irados? Não podemos perpetuar a dor por meio das palavras. O silêncio nos livrará de pecarmos quando a ira rondar o nosso coração. Quando a ira chegar, não responda sob sua influência. Pare, pense, fique em silêncio. Fale quando ela for embora, pois sempre que agimos motivados pela ira, causamos dor e ferimos os demais. Os mesmos critérios também são válidos quando nos referimos à família estendida e à família do nosso cônjuge, pois nos livram de desonrarmos ou entristecermos os nossos familiares. A terceira esfera de influência do poder do silêncio se nota no relacionamento com os nossos amigos. É aqui que devemos ser discretas e confiáveis. Acredito que Deus tem levado neste tempo mulheres que são consertadoras de redes. Trata-se de mulheres que aprenderam a falar no tempo apropriado e oportuno. Mulheres que saram com suas palavras e com seu modo de falar. Pessoas que não guardam segredos e que expõem os amigos não terão amizades duradouras. Assim como aquelas que não aprenderam a controlar a língua delatam a confidência. Na contramão, o silêncio nos torna confiáveis e nos habilita como boas conselheiras, pois, quando falamos menos, observamos mais e estamos mais habilitadas a oferecer ajuda. A última esfera que quero mencionar é a do âmbito profissional. Também precisamos andar no poder do silêncio na esfera do coleguismo. Nossa intimidade não deve ser exposta aos nossos colegas de trabalho, assim como não devemos expor nossa intimidade conjugal em rodas de conversa. No ambiente de coleguismo, quanto maior o silêncio, melhor. Um amigo sabe revelar os nossos erros e nos trata com amor e carinho, mas um colega de trabalho pode facilmente expor as nossas falhas e os nossos defeitos.
pois não existe o vínculo de uma amizade consolidada. Quando sofremos injustiças, ou quando somos alvos de mentira, perseguição, ofensa, ou ainda quando somos caluniadas e alvo de todo tipo de problemas em um ambiente de trabalho, devemos silenciar. Ao silenciarmos diante de uma injustiça, damos a chance para que Deus nos justifique. Jesus apontou um caminho. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Mateus 14, 23. Jesus precisava estar em silêncio com o Pai, pois, por estar sempre cercado pela multidão, precisava de descanso. Assim, tinha o hábito de se retirar-se para os lugares solitários e orar. Em alguns momentos, Deus também nos separará do grupo ao qual pertencemos para nos orientar e sarar. Precisamos aprender que na quietude reside a nossa força. Ela faz isso para que nos voltemos inteiramente para Ele antes de que retomemos o convívio com as pessoas e nos precipitemos naquilo que Ele quer restaurar. A chance de estragarmos o que Deus faz é grande. Por isso, o silêncio é o melhor caminho. Diz o soberano Deus, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram, vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. Isaías 30, 15 e 16. Precisamos aprender que na quietude reside a nossa força. Quando não descansamos no Senhor e tentamos agir com as nossas forças, entramos em uma guerra para perder. Sempre que isso acontece, é provável que pioremos a situação. É tempo de sermos mulheres munidas com o poder do silêncio, aperfeiçoadas nele, mulheres cujo silêncio é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Mulheres que guardam as palavras do Senhor, que liberam palavras que curam e saram. Mulheres improváveis são aquelas que se deixaram aperfeiçoar pelo silêncio, tornando-se parceiras de Deus com as quais Ele pode compartilhar seus segredos. A fraqueza que tanto quero esconder me convida a ser raptada. A fraqueza que espero transformar em força me mostra que a maior força é ser fraca. A fraqueza que golpeia o meu orgulho me leva às salas da humildade. A fraqueza que desprezo me revela quem eu sou. A fraqueza convida a graça e as duas me ensinam mais sobre amor do que a força. A força perde a força e a fraqueza ganha um lugar especial no jardim da maturidade de quem se recusa a ser uma fraude e optou por ser uma verdade. A fraqueza arranca a máscara, já a graça nos segura no colo. A fraqueza não é o fim, é o começo. A fraqueza e graça são amigas. Precisamos caminhar com elas. A força corta, mas a fraqueza poda. O orgulho corta, mas a humildade poda.